O assunto agora é inclusão. Mais de 300 pessoas com deficiência oculta na região já tiveram acesso à documentação especial de identificação. As emissões facilitam o acesso de portadores de autismo, por exemplo, aos atendimentos públicos e privados. Acompanhe. Tícia, que confirmou o diagnóstico de transtorno do espectro autista do filho Lorenzo, de 6 anos, mudou completamente a vida da Milena. Não é fácil, a gente enfrenta, além dos desafios que o laudo, que o transtorno traz ali diariamente, a gente enfrenta os desafios na sociedade, né? Então a gente passa por vários desafios diários, é uma rotina muito cansativa, que você leva ali a criança para terapias, escola. Na tentativa de receber um apoio nessa rotina nada fácil de tratamentos, a mãe decidiu solicitar o documento que é ofertado gratuitamente pelo governo do estado de São Paulo para facilitar o acesso aos serviços públicos e privados. A carteirinha, chamada de CIPTEA, serve para identificar aqueles que possuem a deficiência oculta, assim como Lorenzo. Só que além de ajudar nessa facilidade de acesso aos serviços de saúde, educação e também assistência social, o serviço ajuda a evitar certas situações constrangedoras, muito difíceis, que inclusive Milena já até passou com ele. Foi isso, Milena? Isso. O Lorenzo ele precisou ficar internado há um tempo atrás num hospital aqui da nossa região e por ele não ter um cordão de identificação, uma carteirinha de identificação, apesar dele já ter o laudo, na troca de plantão, na troca de turno, os profissionais não se atentavam a esse laudo. E às vezes na hora de medicar, de colher algum exame, eles vinham com uma certa agressividade que para ele naquele momento era uma situação muito difícil. Depois, tendo já o cordão de identificação, a gente passou de novo por uma internação e eu notei a diferença de quando a criança está sinalizada ali e quando ela não está. Só o laudo, às vezes, não é o suficiente para garantir esse atendimento da forma que ele deveria ser executado. Em todo o estado de São Paulo, mais de 16 mil pessoas tiveram acesso ao serviço gratuito. Na região de Rio Preto, o documento já foi emitido por 307 moradores em 62 municípios. Para obter o documento, basta acessar o portal CIPTEA, preencher um cadastro e anexar os documentos solicitados e aguardar o prazo para download e impressão da carteirinha. Essa carteirinha é fundamental para fazer valer os direitos da pessoa com autismo. Isso prevendo acesso a filas preferenciais e a diversos outros direitos que essas pessoas têm. Vale lembrar que a carteirinha ela é super importante para a identificação, em especial porque o autismo é uma deficiência não visível. Em muitos casos, os familiares e as mães se valem da carteirinha para que seu acesso e para que todos os direitos sejam garantidos. Um direito que é previsto em lei e que faz parte das novas ações de políticas públicas voltadas às famílias atípicas. Essa carteirinha é prevista em lei. Existe a lei Romeu Mion, filho do apresentador de televisão Marcos Mion, que deu uma visibilidade muito grande para essa questão da identificação adequada das pessoas autistas. No estado de São Paulo, esse ano também já foi promulgada uma lei que estabelece as regras para a emissão da CIPTEA, e também as regras para emissão e os procedimentos que as pessoas devem tomar para ter essa carteirinha emitida. E no município de São José do Rio Preto também já existe uma lei que prevê essa identificação das pessoas autistas. Uma evolução que vem para somar principalmente com as mães que antes da identificação tinham apenas o laudo como única alternativa. Antigamente, era necessário, se você quer ter um atendimento prioritário e não existia a regulamentação para isso, muitas vezes era o laudo, o que a gente tinha para oferecer para as autoridades ou para as pessoas para as quais a gente pediu um atendimento prioritário. Hoje, com a carteirinha, já pressupõe que essa análise do diagnóstico, análise do cadastro dessa pessoa autista já foi previamente realizado por um órgão municipal, por um órgão estadual, para a emissão dessa carteirinha, ou seja, o laudo já foi apresentado para alguma autoridade pública que, diante daquele laudo, emitiu a carteirinha, ou seja, está tudo regular aí no que diz respeito ao diagnóstico. Portanto,
é possível acessar o direito que essa lei prevê. Acho que o primeiro ponto e o mais importante é sim a garantia dos direitos dele, mas falando de uma forma mais ampla, o documento ele faz com que a gente fale mais sobre o autismo, né? Que a gente consiga levar esse assunto para outros lugares. Por que tem aquele atendimento prioritário, do porquê aquela criança está utilizando aquilo, e isso vai trazer nosso olhar mais atento para o que são esses transtornos do neurodesenvolvimento e essas deficiências ocultas. Uma inclusão que faz toda a diferença. Sem dúvida, na nossa vida faz toda a diferença. Com certeza. É muito importante isso, né? Porque antes só ficava restrito aí aos familiares. E a gente falando, principalmente na TV, o que aconteceu com o Mion também, né? Falando sobre o filho que é autista, né? A gente está levando conhecimento para a pessoa e acaba quebrando preconceito, né? Uma série de outras questões, né? O que a gente só pede é respeito, paciência, ajuda. Ao invés de você ficar apontando, não, vai lá e ajude, veja o que é preciso, apoie os familiares que estão aí, né, buscando o tratamento, que os governantes ampliem o tratamento para todas as camadas da sociedade. É muito importante isso. Respeito, não é verdade? É um avanço, a gente tem que avançar, não é verdade? Nesse setor, porque tem muita gente, quando não tem alguém autista na família, nem quer saber, fala, não é problema meu, é problema do outro. Não, você tem que saber sim, tem que saber o que é o transtorno, né, como é feito o tratamento, quais são as limitações, né, até porque nós vivemos em sociedade. Um abraço para todo mundo que está nessa luta, tá bom? Pode ter certeza que a gente está junto.